Então, ok, pessoal. Então, eu vou começar corrigindo algumas bobagens corrigindo e complementando algumas bobagens da nossa aula passada. Na nossa discussão passada, a gente trabalhou um pouco, começou a trabalhar a noção de renormalização. A gente fez isso via teoria do âmbito F4. Nesse contexto, a gente estudou a expansão de duas funções de Green uma até a ordem lambda e a outra até a ordem lambda 2, que expansão é um loop da função de 2 pontos, da função de 4 pontos, para a função de 2 pontos, usando o método de... Bom, não falei ainda de regularização, mas a gente começou a discutir como avaliar, pelo menos superficialmente, uma integral que aparece associada com o loop. A gente trabalhou um pouco o cálculo, não explícito, não com todos os fatores corretos, mas a gente trabalhou superficialmente o cálculo da expansão a um loop de uma função de Green 1pi de 2 pontos. Nesse caso, a gente lembra da nossa anotação, né? Isso aqui corresponde a esse gráfico com um biscoitinho aqui no meio, pernas externas ampliadas, tudo. A contribuição anti-level corresponde àquele operador que aparece sanduichado entre os campos, na ação, que no caso do modelo lambda F4 é I P menos N2, ok? Mais a primeira contribuição perturbativa corresponde a esse gráfico. Tem um gráfico on loop e assim sucessivamente. A gente avaliou a divergência desse gráfico. Lembra que esse gráfico ele corresponde a uma integral na forma, tem um fator de vértice, fator associado com esse vértice, e uma integral na forma integral num certo momento dk, que está associado com essa linha de loop, e K2 menos N2 mais IY. A gente fez uma rotação de Wick para passar isso para o euclidiano, a menos de fatores numéricos, que eu, a partir de agora, vou colocar como uma constante. Vou manter aqui explícito somente a dependência na constante de acoplamento. Dependência de uma constante de acoplamento. Alguma constante numérica, que não interessa para a gente agora. E a integral já no espaço euclidiano. Integral em D4 K euclidiano, já fazendo uma rotação de Wick. 1 sobre K mais N2. Lembrando que o fator Y ele é desnecessário, porque sai o domínio de integração nessa versão euclidiana não contém nenhum ponto, okay? sobre a linha de integração. A gente fez uma redefinição na variável de integração. O K a gente chama de M vezes Q, de forma que vai produzir um M a quarta aqui em cima, um M ao quadrado que entra em evidência aqui, e isso daqui vai dar algo do tipo M2 a integral em D4 Q1 sobre Q2 mais 1. A gente está interessado no comportamento, especialmente no comportamento de grandes momentos. Além disso, usando aqui expressando essa integral em coordenadas esféricas quadridimensionais, colocando em termos do jacobiano, eu vou reabsorver isso daqui é igual a fator, vou manter o I menos I aqui na frente, tá? Menos I, vou manter o menos I. Isso aqui vai dar igual a menos I N2 a integral
no que seria uma coordenada radial, o chamado de Q, como sendo a direção radial nesse espaço momento euclidiano, um Q ao cubo que aparece devido ao jacobiano, dividido por Q2 mais termos finitos que não nos interessam por enquanto. Ok? Isso daqui pensando que a gente está num limite, num regime integrando, assume valores de momentos grandes o suficiente, de forma que 1 é desprezível com relação a Q2. Tá ok? E essa integral aqui ela vai ter uma solução do tipo. Bom, aqui, só mais um comentário, né? Nessa passagem daqui para cá, eu coloquei o D4x em termos de coordenadas esféricas, mas os termos associados com variáveis angulares não vão produzir um resultado constante, mas estou reabsorvendo nessa constante área. Eles não interessam para a gente por enquanto. Ok? Isso daqui vai dar um resultado desse tipo: menos I M2 A lambda ao quadrado. De novo, reabsorvendo algum fator numérico do caminho, mas que não interessa para a gente, mais termos finitos. Por que aqui termos finitos? Estou separando a contribuição finita dessa integral, sendo que essa contribuição ela é infinita, porque no final das contas a gente precisa tomar lambda indo para infinito. Esse lambda é uma espécie de corte que a gente coloca no domínio de integração, num corte radial, ou seja, descarta qualquer contribuição de momento acima de lambda, tá ok? Mas a nossa integral original ela leva em conta todas as contribuições, então no final das contas a gente precisa tomar lambda indo para infinito, de forma que essa contribuição aqui é divergente, tá ok? Eu não tinha trabalhado na aula passada, mas já vou trabalhar hoje o gráfico correspondente a uma função de 4 pontos. Ok? Vamos fazer a coisa um pouco mais completa. Esses termos finitos conteriam porque você está integrando de 0 até lambda, né? Você está integrando de 0 até. Não, de 0 até lambda. Não, aqui eu estou pegando só. De 0 até lambda. Aí talvez você poderia quebrar essa integral, por exemplo, de 0 até um valor onde não vale a aproximação. Isso. E você joga para aí, né? Isso. É porque você desprezou o 1, né? Mas talvez para muito perto do 0 não dá para desprezar o 1. Não. Aí tá aqui. Aí você joga então isso. para aquele lado. Isso. Mas aí vai dar uma coisa finita que o que interessa pra gente por enquanto é só a divergência. Isso. Aquele pedaço. Bom, no fundo, aqui que está a coisa física, né? Mas o que interessa é saber como separar, porque nesse momento a gente quer tratar o problema. A gente quer tratar o problema. O que dá problema é o que está do lado esquerdo. Exato. Vamos trabalhar agora um pouquinho com uma função 1PI de 4 pontos na aproximação a um loop. A função 1PI, a princípio, ela pode depender mesmo com pernas externas amputadas. Ela pode depender de 4 parâmetros de momento associados com essas pernas que estão amputadas, mas cujo efeito se reflete nas linhas internas. Ok? Então pode depender de um P1, P2, P3, P4. Ok? A primeira contribuição, a contribuição atriléria, corresponde ao vértice que aparece já na Lagrangiana, na ação clássica. Você falou esse negócio da dependência da explícita porque vai aparecer no propagador, né? Vai aparecer no propagador, tá? E agora já pegando os gráficos a um loop, a menos de aqueles fatores que aparecem multiplicando esses gráficos, a gente não vai se importar com isso aqui. A gente tem uma contribuição. Bom, aqui vamos pensar o seguinte: essa perna, vamos colocar um rótulo, né? Digamos que aqui, a gente está amputando a perna externa, mas digamos que fosse uma perna externa com momento P1, aqui momento P3, P2, P4. Ok?
esse gráfico ele vai ser independente de momento. Ele não vai, embora ele tenha, esteja rotulando as pernas externas, esse gráfico, a princípio, ele vai depender somente da constante de acoplamento. É o menos I lambda sobre 4 fatorial. É o vértice que aparece na ação classe. Mas, um gráfico dessa forma, o bombom com pernas amputadas. Okay? Aí aqui entra a dependência desses 3, 4. Aqui entra essa dependência, porque digamos que aqui eu associo um momento K a essa linha interna, por conservação de momento, essa outra vai ser P1 mais P2 menos K. Então a gente vai ter uma dependência na hora que colocar o propagador, a integral do propagador, quer dizer, colocar esse propagador no integrando da expressão. Né? O da esquerda, deixa eu ver se eu entendi o que você falou, é porque quando você faz a expressão em Fourier disso, só apareceria os propagadores Só externos. apareceu Né? uma delta, né? E a delta geral. A delta a gente está amputando também. A delta de conservação a gente amputa. Vai aparecer uma integral porque não tem. Não tem. Entendi. Mas, agora entra permutações desse gráfico aqui. A gente pode ter um gráfico do tipo 1, 2, 3, 4, ok? E vamos associar aqui uma linha K. Isso daqui vai ser, vou pensar aqui, isso aqui está entrando P1, vamos pensar que está entrando P1 aqui, P1 mais P3 menos K. P1 menos P3, vamos colocar assumir Ah, tá. que o P3 está indo nessa direção, menos P3, menos K. Ok? Esse gráfico não é uma reordenação do gráfico do segundo. Bom, mas a forma como que depende dos momentos externos é diferente. Diferente. Então corresponde a são chamados canais diferentes, né? Tá. Se você, no final das contas, você consegue expressar tudo isso aqui em termos de variáveis de Mandelson, as variáveis S, U e T. Tudo que é processo em física de alta energia são escritos em termos dessas variáveis. Eu não lembro de cabeça, então não vou me arriscar a falar nada. Mas um desses gráficos é chamado, se não me engano, esse. Júlio, é esse? O S é esse aqui? Acho que Esse é. aí é o S. Esse é o S, esse daqui é o... É o U e o outro. Vai aparecer um outro que eu chamo de Tá certo, é o S, S, é o T T, e o outro que é o U. o outro é o U. Mas no fundo, então, por isso aqui já pode fixar. A variável de Mandelson S é igual a P1 mais P2 ao quadrado. Bom, isso daqui não está sujeito a mudanças. Variável T, isso aqui é o T, né? Isso não Isso daqui é o T, então T é igual a P1 menos P3 ao quadrado. Isso daqui também é igual a P3 mais P4. Isso daqui é igual a P2 menos P4 ao quadrado. E a variável U é igual a P1 menos P4 ao quadrado, que é igual a P2 menos P3. Isso daqui vai ser o gráfico que está faltando. Então a gente tem um gráfico que é do tipo. Esse aqui é um pouco mais chato, mas gente. Dois. Aqui vai ser o 3 e aqui o 4. Só que essa linha sai daqui e vem para cá. E essa linha sai daqui e vem para cá. Tá ok? De forma que esse aqui eu tenho K,
Então aqui eu tenho P1 menos P4 menos K. Peraí, P1 menos P4. Isso. Quem entra P1 aqui está saindo P4 para cá e Tá. né? Mas vem cá, Aí, só completar rapidinho, esse gráfico eu costumo se chamar de canal S, esse daqui de canal T e canal U. Ok? Devido a essa nomenclatura em termos de variáveis dinâmicas. Elas têm propriedades interessantes, né, que você vai calcular. Tem uma razão para usar esse daí. mas não são processos diferentes do primeiro, porque senão poderia só, se fosse só pela integral que a gente vai fazer, que vai aparecendo no propagador. Não, o resultado é diferente, né? O resultado é diferente. Não, Vai depender de uma combinação distinta de. Mas no fundo você consegue, por trocas de. é isso que eu ia falar, por que eu não poderia chamar o P2 de menos P3, por exemplo? Não, mas aí você tem que pensar, você tem um feixe de partículas aqui entrando com P1, você tem isso aqui, vamos lá, tem um processo que é isso aqui, uma partícula entrando no momento P1, dado inicial, uma outra partícula entrando no momento P2, dado inicial. Vai acontecer alguma coisa aqui, você mede aqui P3, P4. Então, do ponto de vista físico, isso daqui está no seu estado inicial e isso é no seu estado final. E a forma com que a interação ocorre aqui pode acontecer de formas diferentes. Entendi. Ok? Embora matematicamente você consiga levar de um gráfico ao outro, a interação está ocorrendo de forma distinta. Não, sem dúvida, eu estou perguntando para tratar a divergência que aparece, entendeu? Se não é o mesmo motivo que eu quero saber. Inclusive, a gente vai, nessa primeira análise nossa, né, como a gente está simplificando um pouco as coisas, vou jogar todos os momentos externos iguais a zero, ok? Todas as integrais se resumem à mesma coisa, porque uma integral difere da outra devido à escolha do momento externo. Quando você joga momento externo igual a zero, todas as integrais se sobrepõem, todas são as mesmas. Vocês podem fazer isso aqui, calcula a expressão correspondente a esse gráfico, monta a integral correspondente a esse gráfico, e a integral correspondente a esse gráfico, com essas parametrizações, e joga todos os p's iguais a zero. Todas as integrais vão se resumir na mesma expressão. Okay? Bom, isso daqui é em ordem lambda 2, então mais temos lambda 3, mais temos 2 loops. Ok? Lambda 3 não tem nenhum, né? Deve ter lambda 4. Então tá, então vamos adotar essa simplificação. Que é P1 igual a P2 igual a P3 igual a P4, tudo isso igual a zero. Ok? Nesse caso, todos os gráficos produzem o mesmo resultado, a gente vai colocar tudo em uma integral só. Deixa eu colocar essa expressão como um todo. Então, lambda 4, eu vou, já que vai ser, o argumento vai ser 0, 0, 0, 0, não vou nem denotar o argumento aqui. O gama 4 é igual. Esse primeiro termo, ele corresponde a menos i lambda sobre 4 fatorial. Ok? A expressão do vértice. Certo? Do vértice a trileve. Mas o segundo termo vai depender de vértice ao quadrado, porque a gente tem vértice, 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 vértice. A gente poderia colocar isso depois isso em evidência, depois colocar todas as integrais, mas todos os gráficos, mas no fundo vai ser menos i lambda sobre 4 fatorial ao quadrado, tá ok? E todas essas integrais nessa condição se resumem a essa expressão d4. Já vou colocar a versão euclidiana, tá ok? D4, 1 sobre
K mais M2, isso daqui, ao quadrado. Tá ok? Tá claro como sair do... não tem alguma dúvida de como sair do gráfico e chegar nessa situação primitiva? Acho que já está... A gente teria um propagador associado com cada linha. As deltas também, de novo, Desculpa. Aqui está faltando... Aparece alguma constante numérica. Ok? Tem um 2π4, quando Não, você faz... essa devia estar associada com o fator de integração, depois da soma de todos os gráficos. Vai aparecer alguma constante numérica. A gente vai reabsorver algumas coisas dentro dela, sem mudar nome nem nada. Ok? Mas está mais ou menos claro como chegar nessa... Sair de cada um desses gráficos, tomar essa simplificação. E, no fundo, para cada vértice a gente associa um fator de vértice e uma integral. Como a gente tem somente uma linha, somente uma linha, um momento independente, a integral só vai ter uma integral e as duas linhas contribuem com o mesmo propagador. Então, o propagador ao quadrado. Ok? No caso em que momentos externos iguais a zero. Então, isso daqui mais ordem lambda 3. Certo? Bom, vamos fazer aquela mesma redefinição aqui, eu não coloquei aqui, só abrindo um parênteses aqui. A redefinição que foi feita daqui para cá foi essa. K euclidiano para todas as componentes igual a m vezes esse vetor euclidiano Q. Ok? Vou fazer essa mesma redefinição aqui. Aqui vai aparecer um m à quarta devido ao jacobiano. Aqui vai aparecer um m à quarta também, m ao quadrado. Cancela. Tá ok? Então isso aqui vai ser igual a menos i lambda sobre 4 fatorial. Bom, aqui vai cancelar, vai ficar integral em dq, q quadrado mais 1. Isso daqui é o quadrado. Essa integral em dq à quarta eu vou escrever em coordenadas esféricas de novo. Okay? Vai aparecer um fator jacobiano, vou reabsorver nessa constante, vou reabsorver mais algumas coisas aqui na constante, de forma conveniente, para a gente chegar à seguinte expressão. Menos i lambda sobre 4 fatorial, menos i lambda ao quadrado sobre 4 fatorial, b integral em d4 dq, pensando já em coordenada radial, dq, q ao cubo sobre q2 mais 1, isso daqui ao quadrado. Certo? Até agora eu não desprezei nada, só redefinir constantes. Tem um parênteses ali, né? Não, eu vou deixar sem o parênteses. Eu vou reabsorver algumas coisas aqui dentro de forma a manter sem o parênteses. Tudo está em... Isso. Tá? Nesse passo, não está evidente, mas se vocês fizerem a passagem toda com calma do Minkowski euclidiano, vocês podem concluir que nessa passagem o B é um imaginário puro. Daqui para cá ele se torna um real puro. Porque eu absorvi um fator I aqui dentro dele. Isso. Ele é, no início, quando ele estava em Minkowski, ele era um real puro. Na hora que passa para euclidiano, ele vira um imaginário puro e reabsorve esse fator, ele vira um real puro de novo. Número real. Mas está associado só ao fato de que só sai um I, né, do D4K, né? Quando você vai Isso. Porque o que tinha no K está ao quadrado e tem um menos 1. Isso. Também sempre tem um I no propagador, né? Mas como vem propagador ao quadrado, também vira. É verdade, eu não lembrava desse. Mas nesse caso ele não vai ser importante, ele é quadrado. São dois propagadores. Bom, isso daqui mais ordens superiores. Ok? Agora, de novo, aquela separação. Despreza. Toma essa integral num regime de momento alto. Separa termos finitos, mais uma contribuição de altos momentos, que a gente pode desprezar esse fator 1. E essa integral se torna Q ao cubo sobre Q à quarta, integral de dq sobre Q, então o logaritmo desse corte aqui.
logaritmo desse parâmetro de corte. De forma que isso daqui pode ser escrito dessa forma. Sobre 4 fatorial menos I lambda ao quadrado sobre 4 fatorial B log de lambda mais termos finitos mais termos de ordem superior. Ok? Então tá aí. As divergências estão parametrizadas. A gente fez foi isso. A gente parametrizou as divergências em termos de um parâmetro de corte lambda, em termos de um cutoff lambda. Ok? A integral completa, o gráfico completo, envolve o limite lambda para infinito. A gente teria um resultado divergente. Por enquanto não. A divergência está parametrizada. Tá ok? Resumindo aqui os resultados nossos, deixa eu colocar aqui, para poder apagar e deixar isso aqui guardado. O gama 2 de P vai dar um resultado da forma menos I, quer dizer, I P2 menos N menos N. Eu vou colocar os termos finitos, eu vou escrever dessa forma aqui, mais, quer dizer, menos delta N. Tá? Esse delta N significa aqueles termos finitos que aparecem na integral, ok? Mais ou menos agora. Depende do que você quer. Ali, A borboletinha deu menos I lambda, né? menos I lambda. Menos. Deixa eu só ver se eu coloco isso com menos ou mais. Eu vou colocar como mais, mas isso é uma questão de reabsorver No ar, né? no ar, ok? Não tem prejuízo nenhum. Só para ficar igual ao que eu fiz. Mais I lambda N2 A lambda ao quadrado. Isso daqui é resultado até primeira ordem de teoria de perturbação. Agora, gama 4, com todos os momentos externos iguais a colocados como zero, feito zero, vai dar menos I lambda sobre 4 fatorial menos I lambda 2 sobre 4 fatorial Você já fazendo a multiplicação na Lagrangiana, esse delta M. Esse Não. delta M Delta N, estou resumindo isso daqui. Termos finitos. Tá? Significa isso. Você falou multiplicação do Lagrangiano, você está pensando no contratermo? Não. Eu estou pensando que eu estou Não. passando, Não. Estou refazendo o raciocínio. Tá bom. Tá? Log. Cadê? Log de lambda. Mais. Vou colocar um delta M também. Bom, aqui. Vou colocar um I sobre 4 fatorial. Vou colocar um sinal de menos. E um delta lambda. Ok? Tem essa arbitrariedade de colocar nessa forma. Não, tu chama o lambda se Precisa precisar. delta lambda. A delta lambda. Bom, isso daqui também é resultado aqui até a ordem lambda 2. Ok? Então, vamos deixar isso daqui guardado por enquanto. Vou deixar esses dois resultados guardados. Agora eu peço que
que vocês esqueçam aquele final da aula passada, quando eu introduzi contratermo. Ué, Que ali eu fiz uma bobagem. Dei nome errado a algumas coisas. E o que vale é o que vai ser dito hoje. não, tá ótimo. Eu vejo perguntar isso, né? Você tá refazendo, mas não mudou. Eu fiz pelo menos uma conta a mais que eu não tinha feito. Não, você falou de erros, né? Eu falei, porra, pegadinha, eu tava tudo errado aqui, vou apagar agora, vocês não Isso viram. você deu falando de a ordem maior. Não, tá falando de termos finitos. Termos finitos, a menos do I no 4 que ele meteu ali. Tô deixando ordem superior subentendida agora, tá? Isso daqui é resultado até. O primeiro é até a ordem lambda, o segundo é até a ordem lambda 2. Resultados são loop, né? Na verdade, eu estava errado na aula passada, foi só uma escolha de nomenclatura. Na hora que eu falei quem era físico, quem não era. O cara vai falar como se fosse um erro crasso, chegar lá no erro um sinal. Não, mas em relação a escolha de falar quem que era parâmetro físico, quem que não era, estava falando algumas bobagens ali. Tá ok? Mas então, bom, eu já comentei mais ou menos como funciona o procedimento de renormalização. Tem um resultado divergente, a gente parametriza a divergência, está feito. Agora a gente adiciona algum contratermo lagrangiano, de forma que, de alguma forma, a gente vai eliminar esses infinitos. Tá ok? Vamos introduzir então, vou definir, vou colocar a seguinte proposta do lagrangiano de contratermos. Vou denotar isso como sendo uma lagrangiana CT. Tá ok? Deixa eu só ver certinho qual é esse nome que aparece. Uma lagrangiana de contratermos CT vai ter basicamente a mesma cara do eliminando o termo cinético, né? Porque, por enquanto a gente vai precisar de contratermo para o termo cinético. Vai ter mais ou menos a mesma cara do termo de massa, do termo de interação Φ4, mas com uma mudança nas constantes, nos coeficientes desses termos. Okay? O termo de massa, eu vou reescrever na forma M2 lambda M2 lambda A, aquela constante que aparece lá, A lambda 2 φ ao quadrado. Tá ok? E o termo de autointeração eu vou reescrever, vou colocar na forma 1 sobre 4 fatorial, 1 sobre 4 fatorial, lambda 2 B log de lambda Φ4. Tá ok? Isso mesmo. Tá certo? Tá. Vou colocar essa proposta de Lagrangiana de contratermo. A Lagrangiana original, só para recordar, a Lagrangiana teoria lambda Φ4. Essa é a Lagrangiana original. Deixa eu reescrever aqui. Dmφ menos M2 Φ2 menos lambda sobre 4 fatorial. Ok? Φ4. Essa é a nossa Lagrangiana de partida. E eu vou definir agora a Lagrangiana Baer. Se não me engano, os termos
termo significa nula, né? Oi? É. Oh, cara, é um pervertido. Gravado pela eternidade. Se eu fosse falar o que o Álvaro falou ontem na aula sobre interação, ia acabar isso rapidinho. Essa mesma câmera já filmou. Todo mundo interage com todo mundo. Se eu fosse falar. Vai lá. Vamos lá. Definir a Lagrangiana Baer, que ela costuma ser denotada por L0 ou então LB. L0 ou LB. Que L0 lembra livre, né? Enfim. Mas o pessoal adota aí. Vamos adotar isso por aqui. Ok? Lagrangiana Baer. Ela vai ser definida como sendo a Lagrangiana original mais a Lagrangiana de contratempo. Mais a Lagrangiana de contratempo. Ok? E o que a gente vai ver é o seguinte: as funções de Green de 2 e 4 pontos, que são as funções de Green problemáticas numa teoria F4. Okay? As funções de Green obtidas com essa Lagrangiana dão um resultado finito. O contratermo vai subtrair aquela divergência. O contratempo é infinito. O contratermo é infinito, mas essa é a mágica. Você subtrai um infinito para cancelar um infinito. Mas note o seguinte: o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Isso daqui, vamos escrever essa Lagrangiana. Vou escrever essa Lagrangiana completa. Lagrangiana Baer. 1 meio de dmi-φ. Ok? O termo de massa, eu vou agrupar esses dois termos de massa aqui, esse e esse. Menos 1 sobre 2 m2, 1 mais lambda A lambda 2 vezes φ2 mais menos 1/4 de lambda 1/4 de lambda 1 menos lambda B lambda ln de lambda. Ok? Lagrangiana completa é essa daí, já agrupando os termos. Vou reescrever isso da seguinte forma. Vou colocá-la exatamente com essa mesma cara por uma redefinição dos parâmetros. Vou escrever isso aqui como sendo 1 sobre 2 dmi-φ menos 1 sobre 2, um certo parâmetro m0 ao quadrado, φ2 menos 1 sobre 4 fatorial, um certo parâmetro lambda 0, φ4, onde m0 ao quadrado vai sendo definido como sendo m ao quadrado, 1 mais lambda a vezes lambda ao quadrado, certo? E lambda 0 é igual a lambda 1 menos lambda b ln de lambda cutoff. Ok? Uma pergunta, não acontece eventualmente da gente ter que redefinir não só as massas, mas também os campos? Sim. Há um loop não. Há um loop não. Na teoria de lambda φ4 há um loop não. Mas há dois loops. Já por exemplo, o cálculo desse gráfico ele pede a renormalização do campo também.
Entendi. Tá? Mas isso fica explícito, assim, no termo divergente que aparece? Você vai ter um termo divergente multiplicado por P2. Isso significa que você tem que trazer uma derivada, um termo de tipo derivada, para um contratermo do tipo P2. Entendeu mais ou menos? Mais ou menos, ele vai se acoplar com a parte livre, isso? Dentro no Delavertiano. E, o que acontece vai ser, você vai ter alguma divergência do tipo P2 vezes alguma divergência. Não sei se ela é quadrática, Não, enfim. logarítmica ou não. Para você subtrair essa divergência, você vai precisar colocar um contratermo do tipo termo cinético Dentro do aí se derivar mistura. esse contratermo. Isso. para você produzir uma mudança aqui, tem um termo daquele tipo. E isso a gente chama de renormalização da função de onda. Tá? Sim, acontece. Essa daqui não é a estrutura geral de uma Por isso que você falou, na hora que você falou do termo cinético, aqui a gente não vai precisar a gente mexer. vai precisar mexer, por enquanto. Legal. Deixa eu esperar então. Ele deve levar mais algum tempo, né? Ou dever de casa, não sei o que vai Não, ser. a gente vai fazer isso de programa. A gente vai fazer isso de programa. Então tá, então esses dois parâmetros são chamados parâmetros Baire. Ok? Então a gente tem uma lagrangiana Baire escrita em termos dos parâmetros Baire. Ok? Se houvesse essa redefinição de campo que o Felipe falou, essa renormalização do campo, aqui viriam φ0, 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 φ0. Mas vai melecar tudo, vai misturar também com os lambdas do. Sim. Quer dizer, a mudança dele não vai afetar só a parte A gente cinética. já faz pelo menos um panorama geral de como isso Tá. ok? Como eu disse, eu tenho pouco tempo de aula preparada, então vou ter que enrolar mesmo, então a gente enrola desse jeito aqui. Então tá ok. Então, esses são os parâmetros Baire. E a mágica acontece aonde? Quando você calcula as funções de Green associadas com aquele lagrangiano Baire e escreve essas funções de Green em termos dos parâmetros que aparecem na lagrangiana original, o seu resultado é finito. Você vai ter uma função de Green, um gráfico de forma finito. Vamos fazer isso. Vou pegar aqui. A reclamação do Francisco não é razoável, não, cara? Porque você tem uns caras que dão problema. Você tira eles da festa e fala, putz, acabou o problema. É estranho. Aí você fala assim, tá, tudo bem, tem teorias que nem assim dá pra fazer, né? Assim deve fazer. Não, o problema é mandar, você volta o cutoff, mas depois você vai mandar ele para o É infinito. aquilo que a gente estava conversando. Você não vai precisar. Não, uma vez que você tirou a esse função de estado, Green, que é aquilo que você vai medir, que é aquilo que está associado com o observado, que é a partir da função de Green que você calcula uma seção de choque ou uma taxa de decaimento. Só assim. Vai ser independente do cutoff. Vai ser independente desse infinito. Que é estranho, é que bate direitinho, bate, né? É. O que pega é que bate muito em cima. Não, o que limpa o terreno é o grupo de normalização. O que justifica o que você está fazendo é o grupo de normalização. Isso Por aí muito é o tempo quê? isso ficou estranho. Isso é o que? Julho? Grupo de. Não, o grupo de normalização é o terceiro curso. É o terceiro? Só ano que vem? Só no que vem. Ah, meu Deus, vou ter que esperar. Vou ter que perguntar muito aí. Não, calma, é uma caminhada longa. Um ano, cara, os caras levaram 30 anos para fazer isso, está reclamando de um ano. Tudo bem, você tem razão. Vamos lá, então vamos calcular. Primeiro vamos calcular essa função de Green escrita em termos dos parâmetros Baire. É direto, é só pegar o resultado que está aqui e trocar parâmetro por parâmetro Baire. Certo? Vamos lá. I P menos M0 menos, aqui algum termo finito. Eu não vou nem me preocupar em colocar um índice zero aqui, tá ok? Mais I lambda 0 M2 0 A
lambda. Tá ok? Tô achando que vai ter. Tô achando que tem alguma errozinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu já te fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo, que eu não me lembro a resposta. Quando a gente redefine a massa, em termos de massa, é massa vezes uma coisa que não depende de massa. Quando a gente redefine o lambda, é lambda vezes coisa que depende de lambda, lambda pequeno. Isso não traz nenhuma informação nova, não traz nenhuma consequência. O fato está redefinindo o parâmetro, um deles, beleza, em termos de outros fatores, outro em termos dele mesmo. Não, mas daqui também. O nome é dimensional, né? Ela é dimensional. Não, mas é dimensional aqui, né? Porque a nossa vai estar vindo com um campo a quarta. Poderia ser uma coisa dimensional, né? Podia? Em outras teorias, acho que teoria. É porque aí é estranho, porque aí você falando que o novo lambda ele tem. Você está somando um Essa termo dimensão de massa que não tem positiva. dimensão 1 com um termo de dimensão de lambda, né? Não, mas aí talvez não, mas outra. Não, mas aí aí aparecem outros parâmetros, Não, né? essa seria outra. É, podem aparecer outros sim. parâmetros. Seria outra. Ah, Se tiver uma teoria se Φ3. tiver uma. Se tiver uma teoria lambda Φ3, o lambda tem dimensão de massa. Massa. Não sei. Eu acho que é. Massa. Uma teoria Φ3, lambda tem dimensão de massa, mas a renormalização é outra. O contratermo é outro. Tipo de divergência é outro. Eu tô achando que vai dar algum erro, que eu vou consertar alguma coisa ali. Um grande velho. Bom, então isso daqui é a função de 2 pontos. Deixa eu fazer a primeira função de 2 pontos, se tiver que consertar, a gente já conserta de uma vez. Calma. Para evitar esse possível erro, deixa eu voltar aqui, fazer uma correção aqui. A lagrangiana de contratermo vai ser a seguinte. Menos 1 sobre 2, uma certa, quer dizer, N2, uma certa constante C1, Φ2, menos 1 sobre 4 fatorial, quer dizer, M não, lambda, uma certa constante C2, Φ a quarta. Tá ok? Fazer essa. Mas aí- Vou propor essa lagrangiana de contratermo. Só esse menos que eu acho que é melhor tu botar mais, não? Porque você não quer cancelar aquele cara com menos lá. Vai esse dois, né? Em geral, a gente coloca o mesmo sinal. Costumamos colocar o mesmo sinal. Mas é arbitrário. Não, tudo bem, tudo bem. Isso daqui vai fazer com que aqui eu vou ganhar um fator C1 vezes Φ2, ok? E aqui um fator mais Φ2, quer dizer, C2 vezes Φ4, tá ok? Se no final das contas isso daqui der o mesmo resultado que estava antes aqui, eu fiz bobagem, não precisa até voltar. Vamos lá, então isso daqui vai, a definição dos parâmetros Bernoulli fica dessa forma, C1, Gustavo, tem uma coisa que você não aprendeu em Guará, cara. o quê? É uma coisa que no Rio que se chama teoria das cores. Sempre que você for mexer no quadro, para você não traumatizar os alunos que estão copiando, você escreve com uma nova cor para poder se ligar que é ali que está diferente. Isso é muito difundido aqui no Rio. Vamos lá. Tá, mudei aqui e mudei aqui. Beleza. Quando tiver um C, ele mudou. Daqui em diante eu começo a usar a teoria das cores. Ou tento parar de errar, né? E vamos pegar agora a teoria. Quer dizer, deixa eu já abrir isso daqui em termos. Já vou abrir essa expressão em
em termos dos parâmetros antigos. Né? Vou reescrever isso em termos dos parâmetros antigos. Então isso daqui vai dar mais I P2 menos M0, quer dizer, M menos M C1 menos o delta M, tá ok? Mais o termo divergente. E peraí. Deixa eu só pensar uma coisa. Cara, por que você não segue e se der problema a gente ajeita? Eu acho que é mais fácil do que você tentar fazer sem Sim, sim. seguir o aço. Porque já está precedindo lá o. Não, eu entendi. Assim, nesse momento você se fia à montaria, entendeu? Você deixa o cavalo levar e depois você puxa as rédeas se precisar. Vou seguir o que ele falou, só que eu não vou reescrever o quadro não, tá? C1 é igual a lambda A lambda ao quadrado e C2 é igual a menos lambda B menos lambda B Log de log de lambdazão. de lambda ao de lambda. Isso. Certo? Esse termo eu posso mudar o lambda 0 para lambda e o M0 para lambda. Por quê? Porque a diferença já vai ser uma ordem a mais no parâmetro de acoplamento. Tá ok? E esse termo já carrega, quer dizer, eu vou ter um lambda vindo já daqui, né? Então a diferença sempre vai ser uma ordem a mais na constante de acoplamento. Então, já que a gente está truncando a série até uma ordem, eu posso vir aqui e trocar impunemente. Por fim, acho que a minha preocupação era errada. A lambda 2. Tá ok? Com isso daqui, esse termo vai matar exatamente esse termo. Veja lá, quem que é o C1? Show de bola. Certo? Então esse termo cancela esse termo. Ou seja, até a ordem lambda, o propagador, quer dizer, o inverso do propagador, esse aqui é o inverso do propagador, possui essa forma. Certo? Eliminando a divergência até a ordem 1. Não precisava ter feito essa mudança de ser. Ia tudo certo. Tá ok? Tá claro? Depois você confirma. Tá claro. Não, no fundo você pegou você expressou o C1 e o C2, né? No fundo. Aqui, né? Nessa passagem. Porque a diferença. Porque eles carregam lambdas, né? Entendi. Seria uma ordem a mais em lambda. Ou seja, até a ordem lambda, a função de Green apresenta um resultado finito. Então, quando escrito em termos lagrangianos, dos parâmetros da lagrangiana original, a função de Green é finita. E, consequentemente, todas as quantidades físicas, choque, decaimento, vão ser finitas. Ok? Escritas em termos dos parâmetros que aparecem na lagrangiana original. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui a gente está só se colocando com os problemas, né, os infinitos.
Mas se a gente quisesse usar isso para medir alguma coisa, a gente tem que, por exemplo, se preocupar se esse ΔM também não muda, né? Porque ele pode carregar fatores ali de massa, por exemplo, que estão sendo redefinidos. Ele vai mudar. Entendi. Ele vai mudar. Aí a gente tem que levar isso em consideração na hora de fazer as previsões, né? Eu já vou discutir isso já, mas Tá. a cada ordem, aí é o que o Felipe até comentou na semana passada, o parâmetro que aparece, aquele parâmetro M2 que aparece na Lagrange original, não é a massa física propriamente dita. A massa física recebe uma correção a cada ordem perturbativa. Entendi. Ok? E essa correção vai ser da ordem do parâmetro de Está da acoplamento. Uhum. Então a ideia é, se o conceito do acoplamento for pequeno o suficiente, ela vai mudando um pouco a cada ordem perturbativa. Vai ter uma massa, de forma que o termo de terceira ordem dispare com o resultado. Na verdade, o que o pessoal faria seria, então, ele usa essa teoria para calcular as seções de choque, aí você compara com o experimento e fica qual que seria a massa. Isso, eu já vou discutir Tá. rapidamente isso daí, tá? A ideia é, no final das contas, tudo tem que ser escrito em termos do parâmetro físico. Tanto o parâmetro, se escrever em termos do parâmetro Berg dá problema, vai dar um resultado infinito. E isso daqui é só um parâmetro. O que é isso? A gente tem que escrever uma seção de choque em termos de parâmetro físico. O que um cara no laboratório media é uma coisa em termos de parâmetro físico. Então a gente tem que, a partir disso, fixar quem é o parâmetro físico. E o que a gente vai ver é o parâmetro físico, ele corresponde ao parâmetro que aparece no Lagrange original, mais correções a cada ordem perturbativa. Ok? Vamos pegar agora a função de 4 pontos. Função de 4 pontos obtida a partir do Lagrange Berg. Vai ser basicamente isso daqui, substituindo lambda por lambda zero. Então, menos 1 e lambda zero sobre 4 fatorial, menos i lambda ao quadrado sobre 4 fatorial, lambda zero ao quadrado sobre 4 fatorial, b log de lambda menos i sobre 4 fatorial, termos finitos. Ok? Esse termo eu posso mudar de lambda zero para lambda pelo mesmo argumento, a correção vai ser de ordem mais alta. E esse termo, vou mudar de lambda zero para lambda, adicionando agora essa redefinição. Vou colocar essa redefinição, menos i lambda C2 sobre 4 fatorial, menos, agora esse termo divergente, lambda ao quadrado sobre 4 fatorial, b ln de lambda mais menos termos finitos. Ok? E de novo, utilizando aquele resultado lá, esse termo cancela exatamente, quer dizer, aqui eu troco trocando por lambda, né? Pelo argumento de que a diferença vai ser de ordem superior. De novo, esse termo cancela exatamente esse daqui. O termo que está lá cancela esse termo. Certo? Então, esse termo cancela a nossa divergência. Porque a gente está interessado agora até a ordem lambda 2, né? Isso. Diferente da anterior. Tá, beleza. A ordem lambda já é o trilério. Ou seja, a função de Green
quando escrita a função de Green de 4 pontos, quando escrita em termos dos parâmetros que aparecem na Lagrangiana original, possui um resultado finito. Ok, agora vamos usar a teoria das cores aqui, mas não para só para destacar. Finito, isso daqui. Finito. Ok? Eliminamos a divergência da teoria. Renormalizamos a teoria. Mudou, redefiniu. A gente adicionou contratermos, redefinimos parâmetros e produzimos um resultado finito. Isso de uma forma que pode ser organizada na família de procedimento sistemático. Note que todos os contratermos que nós colocamos podem, as constantes de renormalização, na verdade a constante de renormalização corresponde a algumas manipulações em cima disso, mas todos aqueles coeficientes que aparecem no Lagrangiano de contratermos podem ser reabsorvidos em termos nos coeficientes da Lagrangiana original. Ok? Por que a gente pode fazer isso? Porque a gente só adiciona contratermo da mesma forma que já aparece no Lagrangiano original. Não estou adicionando um contratermo do tipo 1 sobre 6 fatorial lambda, digamos que um G, C3 Φ6. Isso daqui não teria onde eu reabsorver. Ok? Se eu tivesse que colocar um termo desse tipo na minha Lagrangiana de contratermos, a teoria não seria renormalizada. Por que você não conseguiria? Porque você está introduzindo novos parâmetros. E, bom, você pode, de repente, eventualmente, isso pode acontecer, você vem aqui a um loop, colocou um contratermo que não está na Lagrangiana, beleza, aí você fez teoria finita, vou lá na Lagrangiana original, coloco esse termo também, bota um parâmetro associado aí. Segundo loop. Mas aí se no segundo loop eu tiver que colocar um termo φ oitava, e daí por diante tiver que colocar novos termos, significa que eu vou ter uma teoria, no final das contas, com um número imenso de parâmetros. Se a cada ordem você tiver que colocar mais parâmetros, no final das contas você vai ter uma teoria com infinitos parâmetros. Essa teoria se ajusta a qualquer coisa Aí você e consegue. não prevê nada. Que maravilha. Certo? Tem duas perguntas. A primeira é, quando a gente calculou uma divergência, por exemplo, do bombom, vamos falar do bombom, a gente encontrou que apareceria um termo com menos i lambda ao quadrado sobre 4 fatorial, um cara para absorver constantes que não interessam, e log da divergência, conforme a gente previu até no Power Count lá, beleza. E aí você colocou o φ ali. Por que você colocou o φ4? Porque você quis, né? Você poderia ter colocado o φ8, φ10. Não é do nosso interesse colocar um φ10 ali, na Lagrangiana de contratermo. Não, se você coloca um φ4, para que a Lagrangiana Baer primeiro, para você poder reabsorver isso daqui em termos de alguma coisa que está na sua Lagrangiana original, ok? Para você poder reabsorver, e para a função de Green é a mesma cara. Para a função de Green é a mesma cara. Entendi. Então resolve. É porque eu falo assim, porra, qualquer termo que aparecer a gente pode botar acoplado no φ4, mas entendi, a função de Green Não, mas se você teria... coloca um φ8, você vai reabsorver o termo aonde? Não, eu estou pensando no contrário, mas se for assim, poderia surgir um termo com φ6, a gente estaria com um problema. Eu falei, pô, mas era só você botar com φ4. Não, quando eu disse surgir um termo com φ6, eu estou falando colocar como contratermo. Não, eu estou falando disso Se também. você precisasse disso, você estaria com problema. Não, mas falando assim, como é que poderia aparecer a necessidade de aparecer um contratermo com φ6 que a gente não pudesse botar aquele problema com Se a sua teoria φ4? fosse φ6, né? Se você quisesse investigar a teoria φ6, Depois a gente...
Não, acho que Mais eu pra não frente eu acho coloquei. que vale a pena a gente pegar e investigar a teoria F6. Não é nem Vai isso, dar. eu não estou conseguindo colocar minha dúvida. Vocês estão entendendo errado. Depois eu vou explicar o problema. Mais pra frente, vamos ver daqui a algumas aulas. É a gente porque pega e não é investiga um pouquinho a normalizado. teoria Não, F6, que não é Tem que normalizada. resolver Não, é que não é isso que eu tô esquema, fica pra perguntando. sempre, né? Não é essa a proposta que eu estou fazendo, mas deixa pra lá. Aí a segunda pergunta eu esqueci. Então, pode ir. Mas é pra gente, né? Lembrei. Como é que eu sei que se eu calcular a mais ordens, a lambda 3, a lambda 4, eu também vou conseguir colocar os caras ali dentro? Ah, calma, isso não é pra agora não. Ah, tá. Mais pra frente a gente vê isso. Ah, pensei que era... Mas está associado com o fato de que na contagem de potências, Uhum. o número de divergências, o grau de divergência não aumenta com o número de vértices. Ah, que é 4 menos externo, então ela é com V. Você não está mudando o tipo de divergência. Significa que todas as divergências podem ser organizadas dessa forma. Uhum. Mas mais pra frente a gente... Tá, beleza. Sobre a questão de quem é o parâmetro físico, quem não é o parâmetro físico, vamos discutir um pouquinho sobre o termo da massa. Primeiro, como tem uma teoria de campos, a gente calcula a massa de uma partícula associada com um campo. A gente olha para o polo do propagador. Okay? O polo do propagador te dá a massa daquela partícula associada com um dado campo. O polo do propagador significa o zero de gama 2. E gama 2 é o inverso do propagador. Então, se gama 2 tem uma raiz, o propagador tem um polo. Ok? Então, a massa física corresponde a um zero disso daqui quando P2 é igual à massa física. Vê se vocês concordam com isso daqui. P2, quer dizer, gama 2 de P com P2 igual a massa física. Se eu fizer isso daí, eu tenho que obter um zero. Isso significa que eu estou numa raiz daquele objeto ali. Estou num zero daquele objeto, consequentemente num polo do propagador. Mas sem o zero no gama por enquanto, né? Como? É gama beta ou gama normal? Bom, pode ser o gama beta. Tanto faz? Mas daqui seria o gama renormalizado já, né? Tem estranho essa nomenclatura. É um negócio esquisito. Vamos chamar de gama zero isso daqui. Tá. Ok? Vai ser já renormalizado, né? O Beto diz sem as divergências. Sem as divergências, isso. Elas pro lado. O parâmetro Baire é divergente, certo? Aham, O parâmetro Baire é divergente, só que a função de Green associada com a Lagrangiana Baire é finita, Ah, tá. quando escrita em termos dos parâmetros originais. Uhum. Porque a função de Green, escrita em termos dos parâmetros Baire, também é divergente. Okay? Vamos pegar isso daqui. Isso daqui com P2 igual a massa física. MP é massa física. Ok? E Felipe. Não, Bem de Felipe. é não trivial assim. Quantos Jefferson é a sua massa? Oi? Calcula sua massa lá em neve. Isso daqui tem que ser igual a zero. Ok? Isso daqui tem que ser igual a zero. Vai dar um polo do propagador. Daqui o que a gente tira? E a massa física corresponde àquele parâmetro que a gente chama de massa que aparece na Lagrangiana, mais uma correção mais uma correção radiativa, gente. Uma correção devido a um processo radiativo, processo de loop. Então a massa física não é o parâmetro que aparece na Lagrangiana. É o parâmetro lagrangiano mais uma correção radiativa. Isso daqui é o que você mede experimentalmente. E note que você pode pegar isso daqui e reescrever a sua função de Green em termos desse objeto. A função de Green
gama, 0. E P2 é igual a I P2 menos a massa física. Isso daqui é um loop. Tá bom? De forma que qualquer objeto que você, qualquer quantidade que você calcule a partir disso, vai ser escrita em termos de parâmetros físicos. Você calcular uma seção de choque a partir dali, você está escrevendo a seção de choque em termos de parâmetro físico, que é aquilo que o experimental sabe o que significa. Okay? Na aula passada, acho que eu comentei, a câmera estava desligada já, não vai até a pena comentar de novo. No livro do Z, A, Z. O A eu não sei o que é. Acho que é Anthony. Anthony. Eu acho. One É. Field Theory on a Nutshell. Eu acho isso. O cara que traz as piadinhas da aula do Coleman. Exatamente. O legal é que a capa desse livro Já tinha dois L's, né? Eu acho que sim. O legal é que a capa do livro é tipo um campo de trigo. Um exemplo clássico de campo. Esse livro, ele tem uma seção lá no capítulo de animalização. O título dessa seção, o título começa por Cutting Off Our Ignorance. É, isso mesmo. E essa seção e mais algumas na sequência, vale a pena ler. Ele coloca essa questão de quem é o parâmetro físico, quem não é, coloca tudo isso dentro de um diálogo entre um físico experimental, um físico teórico e um aluno chamado Confúcio, um aluno confuso. É bem interessante, bem legal essa discussão. Você está falando confuso, olhando para mim, eu não estou entendendo, Gustavo, eu não estou entendendo. Você puxou a carapuça sozinho, cara. Não ofereceu o objetivo. Mas é verdade, eu estou extremamente confuso. Mas eu não estou fazendo, não estou te tratando igual o... Ela é o trato do... Não, igual no diálogo lá eles tratam um aluno. É verdade, é Eles verdade. são tudo escroto com o tal do confuso lá, cara. Mas, bom, vale a pena dar uma lida nisso daí. Então, passando adiante agora, contagem de potência. Depois a gente faz a questão da renormalização do termo de massa. Então, antes de contagem de potência, vamos sistematizar o que a gente fez. Isso aqui foi só um panorama de como funciona a renormalização. Vamos sistematizar o processo de renormalização perturbativa.